O espírito da legião. O espírito da legião é o próprio espírito de Maria, de quem os legionários se esforçarão de modo particular por adquirir a profunda humildade, a obediência perfeita, a doçura angélica, a aplicação contínua à oração, a mortificação universal, a pureza perfeita, a paciência heróica, a sabedoria celeste, o amor corajoso e sacrificado a Deus, e, acima de tudo, a sua fé, virtude que só ela praticou no mais alto grau, jamais igualado. Inspirada nesta fé e neste amor de Maria, a legião lança-se a toda a tarefa, seja ela qual for, sem alegar impossibilidades, porque julga que tudo lhe é possível e permitido. Salve Maria! Salve Maria! Então nós temos assim esse hábito de já chegando, aí percebendo as coisas, aquilo que já está sendo, assim, digamos, carecendo de algumas informações, alguns conceitos. Eu sou uma pessoa assim, observador demais. Qualquer coisa que a gente disser que não estiver de acordo com o que você acha que deveria ser, já pedimos para ter paciência, que a legião de Maria precisa ser a mesma em todos os lugares. A legião precisa ter a mesma face no mundo inteiro. Papa João 23 meses, está aí. A legião é a verdadeira face da Igreja Católica. Apesar das diferentes necessidades, cada local tem a sua necessidade própria, a gente precisa considerar que um mínimo de consenso deve existir. Vou começar falando com vocês agora sobre essas necessidades que hoje está muito mais aparente, dado que nós estamos chegando ao fim de um período que foi para nós crítico. A pandemia deu uma estragada em muitas coisas, mas nós estamos aqui, muitos não estão. Nesse retorno, a gente precisamos considerar que a legião de Maria precisa ser reconstruída, precisa ser reerguida. Com nós que ficamos, nada de sinistro, nada de funesto, nada de, meu Deus do céu. Não é isso. Nós estamos fazendo essas visitas à legião de Maria porque percebemos que em todos os lugares muitas dificuldades. Já ouvi 2 vezes aqui hoje, por dificuldade mesmo, ou por desculpa, não vamos colocar isso em pauta, não. Nós, irmão Legário sabe, visitamos já. Esta é a 6ª visita que fazemos aos diretores espirituais da Legião de Maria, para colocar a Legião de Maria nas mãos dos sacerdotes. Não existe Legião de Maria que caminhe sem a orientação segura da Igreja por meio dos sacerdotes. Ainda vamos para o Padre Adeildo, né?
Eu queria falar isso quando eu estivesse aqui, mas a gente vai falando. Essa é uma das primeiras coisas que nós temos que considerar. Não é que a gente não tenha liberdade. Temos liberdade. Liberdade para servir a igreja de acordo com aquilo que os sacerdotes, nossos diretores espirituais, desejarem para a igreja. Nós somos instrumentos da igreja na mão do sacerdote, não somos outra coisa. A Legião de Maria não está na igreja para ser um peso, para ser dificuldade para os padres, mas para ser uma ajuda. Já tem quem estraga a vida dos padres demais. Legião de Maria não pode, não deve, nem vai fazer isso. Primeira coisa, para depois a gente poder conversar sobre as dificuldades que enfrentamos. Nesse retorno, pelo menos 3 palavras têm que estar norteando a Legião de Maria em todos os lugares: humildade, caridade e paciência. Se você não tiver humildade, não tiver amor, não tiver paciência, não venceremos as dificuldades. Eu sei que muitas vezes nós queremos dar a nossa contribuição, mas nem sempre ela é como deveria ser. Nós vivemos tempos hoje tão difíceis que parece que cada legionário é uma legião diferente. Cada conselho é uma legião diferente. Cada presídio. Isso não está correto. Tem que haver alguma coisa de uniforme na Legião de Maria, no presídio, cúria, comício e régia. Se assim não for, é o primeiro passo para o fim, é o começo do fim. A legião não vai acabar. Nós passamos por muitas dificuldades no tempo da pandemia. Esse tal de WhatsApp é culpa dele, culpa do Olegário. Esse tal do WhatsApp está desfigurando as coisas de uma maneira tão intensa que, se eu fosse vocês, usaria o WhatsApp só para dar um bom dia, dar uma boa noite, mas cada um quer se manifestar a respeito de um assunto que precisa reflexão, e nós fazemos do nosso jeito. Cuidado com isso. É bom? É útil? Com certeza que é, mas não é apropriado para se tornar uma instância de decisões sobre, principalmente, a Legião de Maria. Por que estou falando isso em primeiro lugar? Porque é isso que a gente está vendo. Cuidado com isso. A Legião de Maria não está na paróquia para ser destaque, está na paróquia para ser fermento. Não presume as irmãs e os irmãos que, sendo destaque, está cumprindo um belíssimo papel na igreja. Prefira antes ser fermento. A Legião de Maria tem um dom que poucas associações de movimentos têm, de entrar na casa das pessoas. Então, quando você faz isso, você leva a igreja de Cristo às pessoas. Você é um representante da igreja, você é um representante do seu padre na sua comunidade.
Sexta-feira tivemos um encontro com o diretor espiritual de uma cura em Brasília, Frei Rogério. As dificuldades que tem em Brasília para entrar num apartamento. Aqui você não tem. Aqui você consegue fazer esse trabalho que é característico da Legião de Maria, de visita domiciliar, com relativa facilidade. Esta é uma das necessidades que devemos considerar de lugar para lugar. Mas nem por isso estamos impedidos de fazer. O padre, sem que a gente falasse, ele disse: por que não? A gente não avisa nas missas, pega o endereço das pessoas que desejam uma visita e o padre legionário vai lá fazer. Olha, está resolvido o problema. Eu estava conversando com você sobre isso ontem na estrada. Para tudo tem uma saída. Mas quando a gente quiser fazer as coisas do nosso jeito, sem a obediência característica da Legião de Maria, sem a fé, sem a humildade, sem oração, sem amor a Deus, da forma como foi lido na leitura espiritual que o padre leu para nós, está certo de que nós não conseguiremos ser a Legião de Maria que Frank Dulfe fundou no dia 7 de setembro de 1921. Completamos 100 anos. Quando estava completando 100 anos da Legião de Maria, muita badalação, muita coisa. Queremos ir em Roma, queremos que o Santo Padre celebre uma missa para nós. Por que você não queira celebrar uma missa em cada cúria, cada presídio para comemorar isso? Quem poderá ir em Roma vai ficar muito bonito, vai ficar extraordinário para o movimento, uma missa dos 100 anos pelo Santo Padre. Mas eu sou daqueles que prefiro que haja mais abrangência daquilo que precisamos, da graça, se cada missa fosse celebrada. Pois bem, veio a pandemia e tudo aquilo que estava sendo cogitado não aconteceu, pela vontade de Deus. Então a gente está sob a vontade de Deus de todas as formas. Não tenham medo, sejam obedientes, corajosos, tenham fé, porque a Legião de Maria não foi fundada para ser um peso para a igreja, mas para uma ajuda, e Deus mesmo quer isso. Agora nós precisamos nos colocar docilmente sob esta autoridade, com esta obediência. Qual é a obediência que caracteriza a Legião de Maria? Em primeiro lugar, ao seu diretor espiritual. Se alguém chegar e disser coisa diferente, está dizendo coisas que não é. A Legião de Maria foi fundada sob a autoridade eclesiástica, sob a autoridade eclesiástica. É uma associação de católicos que fielmente pratica a sua religião sob a autoridade eclesiástica. Aí você diz assim: mas nós gostamos muito do Papa Francisco, nós amamos o nosso bispo. Quem é o bispo de Jataí? Tomé. Nós amamos muito, nós morremos de amor por ele. Tá certo, mas morra de amor pelo Papa, pelo bispo, na pessoa do seu padre. Este é o vínculo da obediência que a Legião de Maria precisa entender. O senhor não vai poder ser obediente ao Papa se você não for obediente ao diretor espiritual. Ele não está aqui, ele não caiu de paraquedas. Ah, mas o padre não dá apoio. Nós não estamos aqui para fazer barganha, para servir. Para servir. A Legião de Maria está na paróquia para todo serviço de ação católica que o diretor espiritual achar por bem fazer. Pronto. Mas isso não é demais para os tempos de hoje?
Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por que a sua igreja também não pode ser? Desde os princípios, hoje e sempre. Pronto. Aí você diz assim: as coisas mudaram. Manual da Legião de Maria, a partir da página 150. Oficiais de conselho. Quem é presidente aí? Pois é. Os conselhos da Legião de Maria estão aí para preservar os ideais primitivos da Legião de Maria e manter intactos seus regulamentos e princípios. Pode ler lá. E sobre isto quero falar uma coisa para vocês. Bem-vindas irmãs, bem-vindos diáconos, bem-vindos todos aqueles que quiserem, desejar contribuir com a Legião de Maria, com as suas orientações, com seus conselhos. Mas diretor espiritual da Legião de Maria só pode ser padre. Está lá no manual. Por quê? Não é média. O vínculo de obediência da Legião de Maria à igreja está aí. É o padre que nos vincula ao bispo, que nos vincula a Roma. A pessoa pode ser muito bem intencionada, mas não tem a graça de estado que tem o sacerdote para ser diretor espiritual da Legião de Maria. Escuta isso, por favor. É um dano. A Legião de Maria, quando é entregue a um diretor espiritual que não seja um sacerdote, tudo que diz respeito à cura das almas, é o padre que dá. Por favor, entenda isso. Não estamos nem de longe recusando a ajuda das irmãs freiras e dos diáconos. Pelo contrário, precisamos. Mas o papel do diretor espiritual está reservado na Legião de Maria para o sacerdote. Em primeiro lugar, o pároco. Ele é o diretor espiritual de todos os movimentos, serviços pastorais da sua paróquia. Ele está lá para isso. Agora, se ele estiver muito carregado, cheio, tem um vigário. Você vai cuidar da Legião de Maria, tá certo? Um outro padre que o pároco colocou para acompanhar a Legião de Maria, diácono e as irmãs freiras e casal, no encontro de casais com Cristo, não. Só o padre pode ser diretor espiritual da Legião. Nesse sentido, peço às irmãs que deixe isso bem esclarecido para os seus diretores espirituais. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Vem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês agora sobre a administração da Legião de Maria. Eu sei que está todo mundo com dificuldade. Eu sei que a dificuldade é geral, desde o Jataí até Brasília. Meu presídio está com 4 pessoas. Eu falo com a irmã Suzana, bem de idade, eu sou o mais novo. Meu aluno de catecismo, ao fazer convite lá para a Legião de Maria, ele riu. O Joel é o mais novo da Legião. Eu sou o mais novo da Legião. Ele caiu na risada. Uma associação, um movimento católico que não atrai os jovens está fadado a morrer. O que a Legião de Maria tem para apresentar para os jovens? Um modelo de vida. Se as pessoas não forem atraídos pela graça, o que nós estamos fazendo aqui? Difícil? Mas hoje está muito difícil. As dificuldades são reais. O mérito consiste em vencê-las.
Ou o mérito real consiste em vencer as dificuldades. Apresente a Legião de Maria como um modelo de vida para os jovens, para os adultos e para os anciãos. Todos precisam. Como fazer? Tenha as iniciativas de acordo com aquilo que o seu padre desejar. Conversa com ele. Padre, o que nós podemos fazer pelos jovens? Vamos fazer uma semana, um final de semana? Vamos apresentar a Legião de Maria? O que nós vamos fazer? Você é capaz de... Você tem criatividade. Você pode construir oportunidades de atrair jovens. Vocês têm netos, têm filhos, têm tudo. É difícil? É. Se fosse fácil, não teria mérito nenhum. O mundo está muito relativizado. Tudo pode ser, tudo está bom, tudo está legal. E aí nós vamos tocando o barco para frente, né? Como diz o cardeal Ratzinger, antes de ser eleito Papa, Bento XVI, a fé está muito relativizada. Olha que coisa. Eu ouvi, quando ele estava lá, no conclave lá, cada um dos senhores cardeais celebra uma missa, né? E ele, celebrando a missa na homilia dele, ele disse: o relativismo exacerbado das coisas. Por acaso nós não estamos vivendo isso? Estamos. Tudo pode, tudo dá certo, tudo é aceito. A Legião de Maria tem que se opor de alguma maneira a esse relativismo. Vamos procurar fazer as coisas um pouco mais voltadas para a vontade de Deus. E o resultado pertence a Deus, não a nós. A nós nos compete fazer o nosso trabalho. Pronto. Sobre as orações da Legião de Maria, como é feita nas reuniões, eu percebo as coisas. Me desculpe se parece ser meio maluquice. Vou dizer uma coisa para vocês. Na Capela Santo Agostinho, o piso é dessa mesma cerâmica, mas é colocado diferente. Percebe? Alguém percebeu? Aqui, esse piso, ele forma quadrados. O desenho da cerâmica. Lá não. Lá não forma quadrados. Lá forma estrelas. Com esses riscos. Vai lá ver. Quando você chegar lá, dá uma olhada. Não é maluquice. Nós precisamos estar atentos às coisas que estão próximas de nós. Quando você for lá, você vai ver. O desenho lá é estrela. Esses riscos aqui são quadrados. Bom, qual que mais te atrai? Isso aqui tem um desenho mais bem trabalhado. Não sei quem colocou a cerâmica, eu sei que a cerâmica é a mesma. Percebi que ao rezar as orações da Legião de Maria, foi dado início ao credo. Padre Roque, quando nós rezávamos o terço, sem as jaculatórias e sem as orações iniciais do terço que rezamos em casa, quem lhes autorizou? Padre, a Legião de Maria desde o começo. O terço é rezado sem as jaculatórias. Por quê? Nós temos 1h30 no máximo de reunião. 30 minutos são só para as orações. Então contemplamos os mistérios sem as jaculatórias, sem o credo e sem o Pai Nosso. Não me satisfaz, quero uma explicação.
Nós éramos vinculados ao Senado de Belo Horizonte. Pois não, padre. Escrevemos uma carta, o irmão Geraldo escreveu uma carta para Dom Crispim, lá em Belo Horizonte. E ele escreveu uma carta para o padre, explicando tudo. O padre ficou amigo da Legião de Maria. Seria diferente se eu fosse brigar com ele. Não, o padre pediu, vamos fazer de tudo para atender o que ele pediu. Ele quer que alguém que tenha autoridade explique isso. O bispo fez uma carta para ele. Ele se sentiu muito assim, valorizado. Quer dizer, não sei se o termo correto é valorizado, mas respeitado. Tornou-se um grande amigo da Legião de Maria só por causa disso. Podemos rezar rezar o nosso terço sem as inclusões das orações do Credo, do Pai Nosso e tal. Só as orações prescritas na Tessera, com a contemplação dos mistérios sem jaculatórias. É assim que se reza na reunião da Legião de Maria. Só que tem muito preguiçoso, que aonde vai rezar, vamos rezar o terço da Legião. A Legião não tem terço. A Legião não tem terço. Em casa, em outros encontros, reze o terço com as jaculatórias, com o credo. Reze o rosário todo dia. E os terços iniciados assim: Pai Nosso, Teresa de Maria, credo, sim. O terço é na reunião do presídio, dos conselhos, que a gente não deve rezar, só lá. Em outros eventos, pode rezar sim, contemplar os mistérios, rezar as jaculatórias, sim, senhor. Anotem isso aí. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês, antes das dúvidas, percebi também dificuldades de manutenção do conselho aqui em Quirinópolis. Não existe transferência de conselho de uma paróquia para outra. Não existe. O que podemos fazer? Todo legionário não precisa ser oficial. Pode ser oficial do conselho. Todo legionário ativo pode ser oficial do conselho. Tem um tempo? Não tem tempo de carência. Aí vem uma outra dificuldade. Coisas que foram introduzidas que não está na Legião, as pessoas trouxeram para cá. Se a pessoa entra na Legião de Maria e falta três reuniões, tira o nome dele. Não mesmo, anota isso aí, por favor. Não. Quem é que está certo de que vai poder participar da reunião, realizar os trabalhos sem nenhuma falha, sem nenhuma falta durante todo o tempo? Tenha um pouco mais de cuidado ao definir certas coisas na Legião. Veja se é da sua cabeça ou se é da Legião mesmo. Porque eu tenho mais de 40 anos da Legião de Maria, nunca vi em lugar nenhum dizer que uma pessoa que faltou 3 reuniões precisa ser tirada. Vai lá visitar, conversar com ela e colocar para ela: você vai continuar, deseja continuar, e não se tira, não se risca o nome de uma pessoa da lista levianamente. É isso que está escrito, não é outra coisa. Tenham paciência, tenham caridade, humildade no trato com as coisas da Legião de Maria, principalmente agora. As pessoas têm medo, natural. Essa pandemia deixou muita gente
fora daquele equilíbrio que tínhamos antes de 2020, né? Estão sofrendo. Tenham paciência, tenham caridade, sejam humildes, visite as pessoas, dê-lhes tempo para querer voltar à legião. Nem todos são iguais. Pode ter muita gente forte, bonita aí, que nem Covid pegou, mas não quero voltar por causa da Covid. Respeite esta decisão, mas ao mesmo tempo você precisa estar atento aos sinais. A pessoa não está querendo voltar, está usando a Covid como um pretexto. Nós somos capazes de perceber isso. Se percebermos que as pessoas estão usando isso como um pretexto, devemos conversar também com aquele dever que o oficial da Legião de Maria tem. Conversar com a pessoa, a Legião de Maria precisa de você. Está todo mundo atuando. Não tem mais o risco da pandemia que teve até 2020. No começo aí, final de 2020. Todos estão vacinados. De tal forma que já não tem aquele risco que tínhamos lá no ápice da pandemia. As pessoas precisam entender que tem muitos irmãos precisando de uma palavra de coragem, de conforto e de evangelização também. E a Legião de Maria está na igreja para isso. Aí vem uma outra questão sobre isso. Nós sabemos que por ideologia ou por outros motivos as pessoas não querem se vacinar. Você não pode laçar a pessoa e levar lá para ser vacinada. Você não vai fazer isso. Eu já me vacinei, eu trabalho na Anvisa, sei que é perigoso. Eu recebo os informes todos os dias da situação da Covid no Brasil e no mundo. A gente é que analisa isso. Eu mesmo. Essa coisa pequena aqui. Sou eu que faço isso lá na Anvisa muitas vezes. Sei como é que está e sei que é perigoso. Mas nem por isso eu vou lançar você e levar para ser vacinado. As pessoas têm um dom que é a liberdade. Só que, quando eu tenho liberdade, eu também tenho compromisso. Se eu não estou vacinado, porque não quero, então, por favor, entenda a situação daqueles que se vacinaram. Sim, você também, por enquanto não tiver tranquila essa situação, não vai participar. Está respeitada a sua decisão de não querer se vacinar. Agora você respeita a nossa decisão de dizer que por enquanto você não pode participar, porque você estará colocando em risco outras pessoas. E a Legião de Maria não pode permitir isso. Está claro? Está claro? Muito bem. São as coisas básicas que eu queria falar para vocês sobre Legião de Maria, sobre o padre, sobre o trabalho e as reuniões. E agora, fiquem à vontade para fazerem as perguntas que vocês desejarem, se o senhor quiser fazer um complemento. Posso pedir? Salve Maria a todos. Como complemento, e o irmão presidente pediu para não esquecer, antes de vocês entrarem nas perguntas, nós estamos no ano eleitoral, né? Então seria interessante lembrar o que a Legião de Maria prevê sobre essa questão, que não existe política dentro da Legião de Maria. Tá? Isso está bem claro, que não podemos usar o nome da Legião de Maria para favorecer candidato A, candidato B e assim por diante. Tá? Você